Evangelho de João, capítulo 14, versos 16 e 17. Diz assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, nós bem sabemos que a revelação da palavra acontece por um milagre, Senhor. Então, Senhor, nós rogamos a Ti que o Teu Santo Espírito, que habita em nós, que está em nós, como o texto diz, faça esse milagre, Senhor. Que a gente possa assimilar o que a Tua palavra tem para dizer para nós nessa manhã, por intermédio sobrenatural do Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus, amém. Interessante que esse texto, o início do capítulo 14, Jesus dá várias recomendações aos discípulos. Fala que se eles seguirem o exemplo de Jesus, todos vão conhecer, e diz o que eles têm que fazer. É como se fossem as últimas coordenadas de Jesus Cristo para os discípulos. Jesus bem sabe que depois desse episódio aqui, depois desse sermão, mini sermão que ele fez para os discípulos, ele sabe o que vai vir pela frente. Vai começar a via crucis de Jesus. Ele vai ser perseguido, ele vai ser açoitado, ele vai ser machucado e ele vai morrer na cruz. E a perícope acaba no versículo 15 e no 16 ele muda de assunto. É como, me lembro da época do primário, acho que nem existe primário mais, quando a professora ia dar ditado para a gente, que ela fala, pula a linha, espaço, travessão, e a gente começa uma outra frase, né, um outro assunto, e ele fala, olha o que ele fala, ele diz assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Porque até então o Consolador era Jesus Cristo. Para que fique convosco para sempre. Olha que interessante, para sempre. Jesus falou isso há 2000 anos atrás, e o Espírito Santo está aqui conosco até agora. O Espírito da verdade. Olha, Jesus testificando quem era o Espírito Santo, o que ele era. Que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Espírito Santo. É algo, quando a gente fala na igreja presbiteriana, tem gente que até faz o sinal da cruz, é verdade ou não é? Brincadeiras à parte, a gente vai falar sobre isso já já, mas o Espírito Santo, ele é real, ele é presente. Não sei se vocês perceberam na liturgia do culto, o texto que nós usamos quando nós lemos a Bíblia, as músicas que nós escolhemos, não foi nada por acaso, não foi o Samuel que ontem recebeu uma mensagem à meia-noite e pouco, fala, Samuel, encaixe essa música no louvor e tudo mais, porque eu tinha a intenção no meu coração de falar acerca do Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui, agora. Você crê nisso? Nós, no início do nosso culto, nós invocamos a presença, a doce presença do Espírito Santo. Porque é Ele que age no nosso meio. E Ele é conhecido como o Consolador, certo? Aquele que veio ficar conosco, habitar em nós, no lugar de Jesus Cristo. Enquanto Jesus foi para os céus e prepara a morada para nós. E um dia, pela fé que nós temos nele, o que vai acontecer? Ele vai voltar e nos buscar. Amém? Todos na mesma página até aí. Mas eu fiz uma pesquisa sobre o que é o Espírito Santo, o que a Bíblia diz sobre o Espírito Santo. E se os irmãos me permitirem, eu quero dar uma pequena lida aqui nas 252 páginas que eu achei aqui sobre o Espírito Santo. Mas bem rapidamente, e bem rapidamente mesmo, eu quero dizer algo acerca do Espírito Santo. Porque eu fiquei refletindo, quem é o Espírito Santo? O que é o Espírito Santo? Então, decidi ir para a Bíblia, para ver o que a Bíblia diz acerca dele. A Bíblia diz o seguinte: ele estava na criação, fez parte da criação, lá em Gênesis 1 e 2. No princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia.
e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Nós somos morada dele, ele habita em nós. 1 Coríntios 6,19. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em nós? Com certeza, sua mãe e seu pai já falou muito isso para você, quando você quis fazer alguma coisa que eles não aprovavam. E tem vários outros. Ele fala de Jesus, lá em João 16, 13 e 15. Ele convence o pecador, João 16, de 7 a 8. Ele transforma o cristão, Romanos 8, 2. Ele é guia, Gálatas 5, 16. Ele nos capacita, Gálatas 5, de 22 a 24. E sem falar no simbolismo do Espírito Santo. Os símbolos que o Espírito Santo recebe na Bíblia. Já percebeu isso? Vamos ver se vocês lembram de algum. Alguém pode arriscar algum aqui? A pomba. A pomba que no batismo de Jesus, a pomba desce sobre Jesus e ali tem a conotação do Espírito Santo de Deus. A água do Espírito que nos lava, que nos transforma numa nova pessoa, que é usada no batismo. Outro simbolismo que é muito usado, e principalmente pelos pentecostais, e amém pelos pentecostais, a gente vai falar deles daqui a pouquinho já, fala sobre o óleo do Espírito. Quem é pentecostal aqui, eu sei que já está batendo o pé. E tudo bem, não tem problema, você é bem-vindo aqui. Faço das minhas palavras as palavras do pastor Antônio. Se você é pentecostal, fala em línguas, só coloca a mão na boca. Por mim não precisa colocar a mão na boca não, mas é o pastor Antônio que fala. Eu estou sendo informal aqui, mas é verdade. É o que a Bíblia diz sobre o Espírito Santo. A Bíblia diz que ele é o fogo. O fogo é outro elemento que simboliza o Espírito Santo. O vento do Espírito. Lá em Pentecostes, a gente vai falar sobre isso. Antes de vir o fogo, as línguas de fogo, veio um vento também. E o selo do Espírito Santo. Aqui, nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus. Isso são conotações, definições, simbolismos que a própria Bíblia fala sobre o Espírito Santo. É óbvio que existem muito mais. Eu não quis ler tudo que eu escrevi aqui, eu quis dar uma resumida geral nisso. Mas isso é o que a Bíblia fala sobre o Espírito Santo. E aquela mesma pergunta que me intrigou a ir até as Escrituras e fazer uma pesquisa exaustiva sobre o Espírito Santo, eu jogo para vocês. O que é e quem é o Espírito Santo para você? Porque lá em João, capítulo 14, Jesus prometeu o Consolador, o Espírito da verdade que habita em nós. Que o mundo não pode conhecer, mas nós, que temos o selo do Espírito, o conhecemos. E ele habita em nós. E nós não o vemos, mas nós o sentimos. Nós não tocamos nele, mas nós bem sabemos o que ele pode fazer por nós. É verdade ou não é? É verdade ou não é? Agora, o que me intriga na minha relação com Deus e o Espírito Santo é por que eu trato o Espírito Santo como algo sobrenatural, que não é tangível a mim. Por que na minha relação com Deus eu não busco o Espírito Santo? Será que porque isso é coisa de pentecostal? E eu sou presbiteriano? Deixa eu confessar um pecado para os irmãos aqui, tá? Que acho que todo mundo já sabe. Minha origem é batista. Eu sou pastor batista. Eu tenho a carteirinha da Convenção Batista Brasileira. Não tenho nem a dos presbiterianos ainda. Estou tentando pegar essa dupla nacionalidade, essa dupla cidadania. Mas tá difícil, cara. Tá difícil. Mas lá na Igreja Batista, a gente também tem esses mistérios. Eu acho muito engraçado, quando eu cheguei aqui na igreja, alguns jargões que o pessoal usava aqui, vaso. Eu falei, gente, essa igreja é pentecostal, que interessante, que igreja presbiteriana é essa? Mistério. Mas será que a gente busca isso mesmo? Ah, mas MV, isso não tem a ver com a nossa teologia. Mas isso é bíblico. Isso é bíblico. O Consolador, quem é que nos consola? Daqui a pouco eu vou falar que ele intercede por nós. Então eu fui na origem, de quando começou. Óbvio que a gente tem muitas referências do Espírito Santo de Deus no Antigo Testamento, mas depois desse discurso de Jesus, a descida do Espírito Santo aconteceu em? Que está no livro de
Atos. Alguém arrisca dizer o capítulo? Atos 2. Temos crente em nosso meio. Vejo que és profeta. Gente que conhece a Bíblia. Atos capítulo 2. Mas antes da gente entrar lá em Atos capítulo 2, é importante falar sobre essa desmistificação sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Ele é um presente de Jesus para nós. Jesus disse, eu vou embora. Jesus estava falando para os discípulos, se você ler o início do capítulo 14, você vai ver. E se você continuar lendo o capítulo 14 e no capítulo 15, você vai ver. Não vou deixar vocês órfãos, vou deixar o Consolador, o Espírito da verdade, aquele que vai vir após mim e vai ficar com vocês eternamente. Então não tem essa de uma vida que não tenha a busca pelo Espírito da verdade. Nós, como cristãos, podemos nos apropriar, eu sei que esse é um verbo que a gente não costuma usar aqui na igreja, né? Mas nós podemos e devemos nos apropriar dessa bênção, desse presente que é o Espírito Santo de Deus. Porque é Ele que intercede por nós, é Ele que vai à nossa frente, é Ele que consola o nosso coração. É a Ele que nós recorremos no tempo de angústia. É por intermédio dEle que nós temos livre acesso ao coração do Pai. Amém ou não, irmãos? Mas lá em Pentecostes, diz assim, chegado o dia de Pentecostes, que são 50 dias após a celebração da Páscoa. Então Jesus celebra a Páscoa, ele morre, 50 dias depois o Pentecostes, lá em Atos. Estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Irmãos, que imagem é essa? Vocês conseguem? Aí eu creio que tem irmãos que vão falar, aqui na igreja isso não vai acontecer. E se acontecer, eu vou orar, está amarrado em nome de Jesus. Não é verdade isso? Mas a Bíblia diz que isso aconteceu e que eles ficaram cheios do Espírito Santo. Engraçado que quando a gente vê um pastor que prega, que comunica a palavra, esse homem é cheio do Espírito. Mas lá em Atos, aqueles que ficaram cheios do Espírito foram tomados de línguas de fogo sobre a cabeça deles, e eles falaram em outras línguas. Óbvio que, não vou dizer que isso não vai acontecer aqui na igreja, porque eu não tenho esse poder, nem essa autoridade, mas eu fico pensando que se isso acontecer aqui na igreja, a gente não vê línguas de fogo acontecer, mas uma vez, ali no templo antigo, a gente começou um culto e eu orei por um menino que tinha sofrido um acidente de carro durante a semana. E que engraçado, eu orei, pedi para Deus restaurar, para trazê-lo de volta ao nosso convívio, e preguei. E no final do culto, quem estava sentado lá atrás? O menino. E aí alguns irmãos me chamaram e falaram assim, MV, o fulano está lá, que você orou. E eu fiquei todo desconcertado, porque nós oramos, intercedemos por ele, pedimos que o Espírito Santo intervisse, e o menino chegou no meio da minha pregação, eu nem vi, sentou lá atrás. E aí a gente trouxe ele na frente, eu não sabia nem terminar o culto, não sabia o que fazer, chamei um presbítero para ele orar, para a gente poder terminar o culto. Porque eu fui impactado pela presença e o poder do Espírito Santo de Deus. Simples assim. O Espírito, ele sopra onde quer, ele tem a liberdade, ele intercede por nós. Lá em Pentecostes, os irmãos estavam reunidos, e aí o Espírito Santo desce sobre eles, como um vento forte, depois como línguas de fogo, e ali cada um falou uma língua, e houve edificação, e eles ficaram cheios do Espírito Santo. E isso foi um testemunho público do poder de Jesus Cristo de Nazaré. Agora, o que precisa para sermos cheios do Espírito Santo? Como eu gostaria, de verdade, que existisse uma receita, uma lógica, uma equação. Não sou
não sou da área de exatas. Então, não adianta colocar a equação na minha frente, que eu não vou saber resolver mesmo, entendeu? Mas como eu gostaria que tivesse algum passo a passo, algum planejamento, algo que eu pudesse fazer como se dependesse só de mim. Ser cheio do Espírito Santo. Mas, se nós o buscarmos, nós descobriremos que Ele está em nós, que Ele habita em nós, e que nós podemos sim ser homens e mulheres cheios desse Espírito Santo. O livro de Atos não deveria se chamar Atos dos Apóstolos, deveria se chamar Atos do Espírito Santo, porque são relatos fidedignos do que o Espírito Santo fez através da vida daqueles homens, discípulos e apóstolos de Jesus Cristo de Nazaré. Porque foi por intermédio do Espírito Santo de Deus que esses homens ficaram cheios do Espírito e pregaram a palavra de Jesus, e o Evangelho de Jesus foi difundido, foi divulgado, e até hoje esse Evangelho chega até nós, por causa da ação sobrenatural, milagrosa, poderosa do Espírito Santo de Deus, que se manifestou na vida daqueles que o buscaram. Ah, que bom seria se a igreja presbiteriana do Brasil fosse reconhecida como uma igreja cheia do Espírito Santo. Que quando os nossos visitantes entrassem aqui, eles sentissem que aqui existe sim uma doce presença que envolve esse lugar. Algo misterioso, sim. E mistério não tem problema nenhum, porque o mistério vem do Senhor. É o mesmo Senhor que traz o mistério e que revela o mistério, porque Ele se revela a nós. Ah, que bom seria se a comunidade ao entorno da nossa igreja, se a nossa cidade enxergasse em nós homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus. Que com as suas palavras curam, que com o seu toque transforma, que com a sua presença traz paz. Porque ser cheio do Espírito Santo significa isso. Sermos uma extensão do reino de Deus por onde passarmos. Sermos um sinal do reino de Deus. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo fazem e fizeram o que esses discípulos, homens e mulheres daquele tempo, fizeram por aquele povo. Os discípulos eram cheios do Espírito Santo. E quando eles entenderam isso, demorou para eles entenderem, hein? Demorou. Eles foram pegando no tranco. Eles caminharam com Jesus, viram Jesus operar sinais e maravilhas, viram Jesus ser crucificado e morto. E viram Jesus ressurreto, porque Jesus apareceu para os discípulos. E foi a partir da ressurreição que estes discípulos começaram a se lembrar de tudo aquilo que Jesus ensinou para eles. E até o dia que veio o Pentecostes e veio sobre eles, e eles se tornaram homens cheios do Espírito Santo. Ao ponto lá em Atos dizer que quem são esses que colocam o mundo de cabeça para baixo? Ah, que bom seria se eu e você, meus irmãos e minhas irmãs, buscássemos esse poder, esse mistério do Espírito Santo de Deus. Ah, que bom seria. Nós iríamos experimentar o que aqueles homens e mulheres da igreja primitiva experimentaram. Mas o Espírito Santo, foi quando ele desceu sobre nós, mas ele também intercede sobre nós. Romanos capítulo 8, versículo 26 diz assim: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Romanos 8,
versículo 26. Ele intercede por nós. Sabe a batalha que você enfrenta, que eu e você enfrenta? Sabe as dificuldades, as lutas? Ele intercede por nós. E sabe quando a gente não tem palavras para expressar? Quando a angústia, quando a dor, quando o desespero é tamanho que nós não temos como nos expressar? Pois bem, o Espírito Santo que habita em nós intercede por nós. Porque Ele é o Consolador. Ele é o Espírito da verdade. Ele nos conhece. E Ele vai estar conosco para sempre. Para sempre. Aí você fala, e me vê que coisa louca esse negócio de buscar o Espírito Santo. Em outubro do ano passado, o pastor Antônio marcou uma vigília aqui na igreja. Não sei se você veio. Ficamos orando feito irmãos pentecostais. Brincadeira. Das 8 da noite até a meia-noite. Foi uma bênção. Se você veio, você experimentou disso. Engraçado que lá a gente divulgou, o pastor Antônio pediu para divulgar nas redes sociais. E me vê, convoca a cidade. Tá bom, colocamos lá nas redes sociais. Começamos a receber mensagens. Recebemos uma mensagem de uma igrejinha, de um irmão de uma igreja, de uma cidadezinha lá do interior do Brasil, perguntando por que os presbiterianos estão buscando o Espírito Santo de Deus. E eu tive vontade de responder no fogo do Espírito, mas eu não respondi. Porque eu me lembrei que eu tinha ido há pouco tempo, ano passado, assistir o musical da Rua Azusa. Não sei se você assistiu esse musical, que ainda está em cartaz aqui no Rio, e conta um relato em forma dramatizada, em forma de teatro, em forma de um musical, a história de um irmão pentecostal que orava pela busca do Espírito Santo. Eu quero buscar o Espírito Santo. E ele foi lá para a Califórnia e se reuniu com alguns irmãos num espaço que ficava numa rua chamada Azusa. E ali foi o berço do nascimento do pentecostalismo no Brasil. Perdão, no mundo. Dizem que a Assembleia de Deus saiu dali, tem origem ali. Por irmãos que se juntaram buscando o Espírito Santo de Deus. Se você não assistiu esse musical ainda, vá. Eu vou falar uma coisa para vocês. É um culto pentecostal, mas você vai sair de lá com a alma lavada, entendeu? Os caras, é muito bom. Se eu falar mais alguma coisa, eu vou dar um spoiler e vou estragar quem ainda não assistiu. Quem já assistiu, sabe do que eu estou falando. E a gente sente a presença do Espírito Santo de Deus se manifestando através da arte, do dom que Deus deu para aqueles irmãos, que é a voz, a música, o canto e tudo mais. Mas relata a história de irmãos que buscavam o Espírito Santo de Deus. Porque eles entenderam que o Espírito Santo de Deus foi um presente de Jesus para a nossa vida. Não tem como a gente dicotomizar a nossa vida, dividir, separar em departamentos. Não, o Espírito Santo entra aqui só. Não! O Espírito Santo está aqui, você crê nisso? Nós oramos, invocamos a presença do Espírito Santo no começo desse culto. Nada mais natural dele se manifestar aqui no nosso meio. Imagina só, se você e eu leva essa história de buscar o Espírito Santo a sério. Imagina só o que pode acontecer na nossa vida. E eu não estou dizendo que vai acontecer só coisa boa não, viu gente? Porque olha para os discípulos. Se você está em dúvida, olha para os discípulos e pensa bem. Ora, deixa Deus falar no seu coração. Porque aqueles homens e mulheres buscaram o Espírito Santo de Deus e eram cheios do Espírito Santo de Deus. E vocês viram o que aconteceram com muitos deles. Teve gente que foi crucificada até de cabeça para baixo. Aqueles que buscaram o Espírito Santo de Deus, na história, a história diz que foram considerados mártires da sua geração. Porque junto com o Espírito Santo de Deus vem as lutas, as adversidades, a perseguição também. E se a gente está sendo perseguido, é bom, porque significa que a gente está fazendo o nosso papel. Lá em São Paulo, eu era de uma igrejinha pequenininha, chamada Igreja Batista do Planalto Paulista. Ficava atrás da minha casa, literalmente, na rua de trás da minha casa. Era um bairro estritamente residencial, Zona 1, não sei como é que chama aqui no Rio, não sei se tem essa parada,
Lá tem o zoneamento. Zona 1 é como se fosse totalmente residencial. O bairro que eu morava lá em São Paulo era cheio de alamedas. Tinha 3 prédios no bairro só para você ter uma ideia. E tinha uma igreja batista pequenininha. Igreja Batista do Planalto Paulista, numa rua, numa alameda. A gente tinha um vizinho de frente que a gente incomodava o cara. Muito. Quantas e quantas vezes aquele vizinho abriu o portão da sua casa e durante o culto ele xingava, gritava. E quantas vezes nós fomos lá e oramos por ele. E eu me lembro do pastor falando que se essa era a luta da igreja, em amor e em respeito ao nosso vizinho, nós iríamos continuar orando para que o Espírito Santo de Deus um dia o alcançasse. Porque a Bíblia diz que quando a gente é perseguido, é porque a gente está servindo e seguindo o nosso propósito como cristãos. É uma reflexão dura falar sobre isso num domingo de carnaval, de sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Mas eu poderia gastar muito tempo aqui falando de inúmeros exemplos da Bíblia e de histórias reais de pessoas que invocaram o nome do Senhor, que buscaram o Espírito Santo e tiveram experiências sobrenaturais com Deus. A conclusão que eu chego é que eu preciso mais desse Espírito. Eu preciso ser mais crente. Eu preciso ser mais parecido com o Mestre. Sabe por quê? Porque é uma conta que, embora não seja exata, não fecha. Quanto mais eu quero me aproximar do mundo, quanto mais conhecimento eu quero ter, quanto mais envolvimento eu quero fazer, quanto mais próximo ali eu quero estar e diferença eu quero fazer, mais eu me amoldo aos padrões modernos, pós-modernos da sociedade. E sabe o que acontece comigo? Eu perco a capacidade de ser cheio do Espírito Santo. Sabe o que acontece quando a gente não é cheio do Espírito Santo? A gente responde à primeira provocação que a gente recebe. A gente mostra o dedo no trânsito para aquele cara que é carioca e fecha a gente, né? Faz a ultrapassagem aqui pela metade do carro, assim, já não dá seta para trocar de faixa. A gente não tem a longanimidade, que é o longo ânimo, lembra que o pastor Antônio falou sobre isso? De caminhar mais uma légua, de comer mais 1 quilo de sal, de oferecermos a nossa face, ou o outro lado da nossa face. Quando nós não somos cheios do Espírito Santo, nós levamos uma vida como aquela multidão que apertava Jesus. Quando aquela mulher tocou nas vestes dele por trás e foi curada. A gente segue o fluxo e a gente já não sente mais nada. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, que bom seria se eu fosse um pastor que buscasse mais o Espírito Santo de Deus. Como isso não refletiria na vida da igreja a qual eu subo aqui e prego. Mas isso não é uma tarefa ou uma obrigação só minha. É de todos nós. Porque quanto mais nós formos cheios do Espírito Santo, mais parecidos com o Mestre Jesus nós seremos. E mais próximos de Deus nós estaremos. É um baita desafio. E outra, nós saberíamos recorrer a Ele em momentos de extremidade. Há um tempo atrás, ano passado, eu assisti um filme chamado Superação. É um filme cristão. É muito bom esse filme. E sexta-feira, à noite, a Alice tinha dormido. Eu não sabia se eu dormia ou se eu ficava no estado do nada, assim, sabe? Quando você não está pensando em nada. E eu caí na besteira de trocar de canal. E quando eu troquei de canal, que eu tirei do canal do desenho, estava passando esse filme. E aí eu comecei a assistir. Tinha acabado de começar. O acidente tinha acabado de acontecer. Quem não assistiu, não vou dar muito spoiler, mas é um filme baseado em fatos reais. De uma mãe, de uma família, onde um menino sofre um afogamento. A mãe ora, esse menino volta à vida. E aí é uma batalha atrás da outra. Assim, você tem que assistir.
Mas era a cena onde os médicos estavam lá tentando reanimar o garoto. Um afogamento já de 15 minutos. Quem é médico sabe que as sequelas são severas. E aí os médicos desistem. Não dá mais. Estamos há 45 minutos fazendo massagem aqui. Não vai voltar. E aí chamam a mãe. Chamam a mãe e falam para ela assim, ó, pode levar o tempo que a senhora quiser para se despedir dele. A gente fez o que a gente podia fazer. E ali aquela mãe começa a chorar. E através de gemidos inexprimíveis, ela diz assim, por favor, Deus, envie o Espírito Santo para salvar o meu filho. Desculpa pelo spoiler. Era para ser sério essa parte. Por favor, Deus. Pensa numa mãe desesperada. Esse filme é baseado em fatos reais. É uma história verídica. Inclusive eu assisti com alguns jovens que me compararam àquele pastor lá. Até tento me vestir como ele, mas não consigo. Preciso comprar umas calças mais modernas. O cabelo mais para cá assim, né? Brincadeiras à parte. Imagine, irmãos, uma mãe desesperada, vendo seu filho morto, desacreditado, desenganado pelos médicos, em cima de uma mesa de hospital. E ela ora através de gemidos inexprimíveis e diz assim, por favor, Deus, envie o Espírito Santo para salvar o meu filho. E milagrosamente, de forma sobrenatural, aquele aparelhinho volta a piscar. O sopro, ela fala isso, sopre o sopro de vida. Ela fala muito mais, eu não posso falar mais, senão eu já vou. E aí, aquele aparelhinho começa a piscar. Aquilo chocou aquela pequena cidade dos Estados Unidos. Chocou a comunidade médica. O médico que atendeu aquele garoto, a equipe médica, depois ele foi transferido para um hospital pediátrico melhor, e o especialista em afogamento. Chega no final do filme, ele chama a mãe e diz assim, eu não tenho outra palavra para definir o que aconteceu com o seu filho, senão um milagre. É para isso que o Espírito Santo serve. Ele é o Consolador. Ele age por nós. Ele está em nós. Ele ouve a nossa oração. Porque Jesus Cristo de Nazaré deixou para nós há 2000 anos atrás, com a certeza de que Ele estaria conosco para sempre. E porque eu e você somos inclinados a levarmos uma vida deixando o Espírito Santo de lado. Nós precisamos ter as nossas próprias experiências com o Espírito Santo de Deus. Eu sei que os testemunhos, eles nos convencem, eles nos arrastam. Ver aquele filme mexeu comigo de novo. Parece que acendeu uma coisa aqui dentro. Só que deixa eu falar um negócio para vocês. Não dá para viver de filme. Nós precisamos viver na dependência do Espírito Santo de Deus. E nós só vivemos nessa dependência se nós o buscarmos dia e noite. Não adianta falar que Deus é bom porque viu que fez aquilo na vida daquela mãe, porque ela orou e o Espírito Santo trouxe o sopro da vida no coração daquele garoto. Isso precisa acontecer na minha vida, na sua vida. E só tem uma maneira disso acontecer: buscarmos o Espírito Santo de Deus todos os dias da nossa vida. Porque Jesus diz lá no capítulo 14, se me buscardes de todo o coração, tudo o que pedir em meu nome, o Pai
lhes dará. Palavras de Jesus Cristo de Nazaré. E eu não posso terminar essa mensagem, essa breve meditação, sem fazer a mesma pergunta para vocês, que está martelando aqui na minha cabeça, aqui, ó, há alguns dias. Na verdade, são várias perguntas. Quem é o Espírito Santo de Deus para você? O que é o Espírito Santo? Como você tem se relacionado com Ele? Confesso para os irmãos que é muito difícil de responder. Porque trata-se de algo pessoal e intransferível. Trata-se do âmbito da relação pessoal com Deus. E aí, eu posso responder por mim. Eu não posso responder por você. E você só pode responder por você. Você não pode responder pela pessoa que está do seu lado. Você não pode responder pelo seu cônjuge, pelo seu filho, pela sua filha, por algum parente. Você só pode responder por você mesmo. Mas o fato é, e aqui eu termino, que a Bíblia diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. O Espírito Santo está em nós. Cabe a nós encontrá-lo. Eu quero orar nesse momento. Quero que você abaixe sua cabeça. Quero que você pense acerca dessas questões. Que em pleno domingo de carnaval, você ia escutar uma mensagem sobre o Espírito Santo de Deus. Como tem sido a sua relação com o Espírito Santo de Deus? Será que você de fato tem o buscado? Mas o buscado ao ponto dele ser tudo isso que a gente conversou aqui nessa manhã. Ser o Espírito da verdade, ser o Consolador, ser aquele que convence, aquele que nos estimula a evangelizar, aquele que nos cela, que nos unge como óleo. Que nos enche através do seu fogo. Como tem sido a busca pelo Espírito Santo dessa igreja? Será que nós não temos desfocado o nosso foco, buscando talvez aquilo que não é o que Deus quer para nós? Será que essa reflexão não cabe hoje para mim e para você? Será que reavaliarmos a nossa rota, redefinirmos a nossa rota, olharmos para frente, ou melhor, olharmos para trás e vermos aquilo que nós temos feito, o que nós temos vivido, está simetricamente alinhada com o que Deus tem para nós? Será que não é tempo da gente se arrepender e começar a buscar o Senhor de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de uma forma que nós nunca buscamos antes? Não para uma edificação própria, mas para a glorificação do nome do Senhor Jesus Cristo. Quero os irmãos
do Ministério de Louvor vão cantar uma canção. Enquanto eles cantam essa canção, eu quero que você reflita, que você pergunte para o seu coração acerca do Espírito Santo de Deus. E no final nós vamos orar. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Vem sobre nós, Espírito Santo de Deus. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. A presença Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Você crê que o Santo Espírito de Deus está aqui nessa manhã? Você crê nisso? Pois eu quero te falar que Ele está aqui. Porque Ele é o Espírito da verdade. Ele é o Consolador. Ele enche os nossos corações. Ele foi enviado por Jesus Cristo de Nazaré para nos socorrer, para estar ao nosso lado, para ser o intermediário entre nós e o coração do Pai. Eu não poderia terminar essa mensagem de uma outra forma a não ser desafiar você a buscar esse Santo Espírito. Se você entende que você precisa fazer isso, se você entende que você precisa avaliar sua caminhada com Cristo, entende que você precisa e carece da presença desse Espírito Santo, de forma simbólica, eu quero te convidar a ficar de pé e cantar conosco mais uma vez essa canção. E nós vamos cantar mais uma vez essa canção e vamos orar, porque o Espírito Santo de Deus está aqui nesse lugar, porque Ele fala aos nossos corações. Cante conosco. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados. Santo Espírito, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar.
inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. A presença, Santo Espírito, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória. Santo Espírito de Deus, vem inundar e encher esse lugar, Deus. Vem encher a nossa mente e o nosso coração, Senhor. Nós invocamos a Tua presença, Senhor, porque nós entendemos que necessitamos sermos homens e mulheres cheios do Teu Santo Espírito, Deus. Pai querido, que isso seja a tônica da nossa vida, Deus. Que saiamos daqui, Senhor, com esse propósito, Senhor, com esse compromisso, Pai, assumido, Senhor, diante do Teu altar, Pai, de buscarmos o Santo Espírito de Deus em nossa vida, para que sejamos cheios do Teu Santo Espírito, Deus. E dessa forma, Senhor, por onde nós passarmos, nós levaremos cura, Senhor, nós levaremos paz, Senhor, nós levaremos perdão, Senhor, nós levaremos transformação de vida, Deus. E é isso que o mundo lá fora precisa enxergar em nós. Eles precisam enxergar a vitrine de Jesus Cristo em nossa vida, Senhor. Que nós sejamos uma extensão do Teu reino, Senhor, por onde nós caminharmos, Deus. Dá que seja assim. Obrigado, Senhor. Obrigado por esta manhã maravilhosa na Tua casa, Senhor. Obrigado porque nunca é em vão, Senhor. Nós nunca saímos de casa em vão, Senhor. Obrigado, Senhor, pela presença, pela doce presença do Teu Santo Espírito aqui no nosso meio. E que a graça maravilhosa de Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as infinitas consolações do Espírito Santo de Deus, esteja com todos nós e com todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém e amém.